Bom dia, meus irmãos. Feliz sábado. Aleluias pela presença de cada um dos irmãos que aqui se fazem presentes no nosso meio. Hoje nós vamos estudar um tema dentro daquilo que nós já estamos tratando. Eu vou continuar insistindo com essa temática. O propósito geral é exatamente um profético doutrinário, e eu quero inclusive dizer que é possível que os irmãos que estão aqui, desde o mais antigo até o mais jovem, vai ser beneficiado. Quantos creem nisso? Amém. Amém. Desde o mais antigo até o que batizou hoje, se for o caso. Por quê? Porque é uma temática muito impactante, muito necessária para os dias de hoje. Aproveitando inclusive a oportunidade, não sendo oportunista, né? Mas aproveitando a oportunidade de certa forma, naquilo que está acontecendo, né, no Rio Grande do Sul, enchentes, catástrofes naturais nunca imaginado. E então, aproveitando essa oportunidade que está tão em latência, né, tão em evidência, pensei, por que não associarmos isso àquilo que iremos falar. Inclusive, irmãos, eu já estive lá, não sei quantos sabem, eu já morei naquela cidade. Sabe aquela imagem de um cavalo em cima de um telhado? Ali em Canoas. Eu morei naquela cidade. No ano de 2005, eu fui para lá fazer um curso. E a proposta era para que durasse 3 anos o curso. Só que eu acabei ficando só 1 ano. Mas enfim, aquelas ruas por onde a gente vê ali, é uma tristeza ver para as ruas por onde a gente andou naquela situação, naquelas circunstâncias ali. E na época que eu estive lá, a gente vivenciou experiências espirituais tremendas ali. Eu quero, quem sabe, no final dessa mensagem, compartilhar uma delas com os irmãos. Eu gostaria nesse momento que os irmãos ficassem de pé. Vamos ficar de pé para a gente entoar um hino, a capela mesmo, suplicando aquilo que é o nosso maior desejo, aquilo que deve ser o nosso maior desejo, que é a nossa necessidade. Se você souber, me acompanhe no hino. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vem, transforma meu ser, dá-me tua paz, a luz do teu bem, é o que eu te peço, amém. Amém? Podemos assentar. Amém. Nós vamos passar hoje por 3 textos, basicamente. Serão 3 textos que nós vamos precisar abrir a Bíblia e verificar com atenção. E um ou outro, porventura, nós vamos citar. Por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de João. João, capítulo 14. Já foi mencionado aqui a promessa do retorno glorioso de Jesus, quando o Tiago leu aqui em 14, versículo 1 em diante. E nós vamos ver no capítulo 14 de João, um versículo que para mim tem sido, inclusive, título de dedicatória. Esses livros que nós estamos distribuindo aí como livro missionário, todos eles ali na capa inicial eu coloco uma dedicatória, independente para quem seja a pessoa que vai receber. E na dedicatória eu sempre coloco esse versículo despretensiosamente, para que em momento oportuno ele tenha o impacto que Deus espera que tenha. Se você achou João capítulo 14, versículo 29, curve a sua fronte e vamos falar com Deus mais uma vez. Querido Deus, nós já elevamos nossos pensamentos ao Senhor de diversas maneiras aqui nesse momento, Pai. Mas agora queremos suplicar humildemente que o Senhor fale conosco, impressione a nossa mente com aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós. Que as bênçãos destinadas para essa igreja, Pai, para as pessoas que estão aqui, possam de fato ser derramadas sobre cada um de nós pelo poder do Teu Santo Espírito. Não permita que nada venha nos impedir de tirar o foco do Senhor, da Tua palavra nesse momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
João 14, 29 nos diz assim: disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Dedicatória dos livros missionários que eu tenho apresentado para as pessoas. Essas coisas eu vos digo quando? Agora. Para quê? Para que quando acontecer, vocês possam crer. É para que vocês possam crer. Como eu disse, o tema geral da mensagem que será apresentada nessa manhã estará dentro do contexto profético doutrinário. E eu estou intitulando Sinal de Fuga. Eu fiquei tentado, inibido, a mudar de mensagem quando eu estava ali atrás. Mas o Espírito de Deus me impressionou dizendo, siga, vá adiante. Sinal de fuga. Irmãos, não é uma mensagem fácil. Nem para apresentar e nem, eu imagino, para ouvir. Mas se você está aqui, se Deus preparou para que estivéssemos aqui, é porque de fato Ele quer continuar impressionando a nossa mente com essa temática. Por que eu vou continuar insistindo nesse ponto? Nesse ponto temático profético. Por quê? Porque eu percebo que poucos são os que falam. Se poucos falam, então eu vou na contramão daquilo que a maioria diz, né? Eu costumo pensar assim que nem só de pão viverá o homem, mas de quê? Mas de toda a palavra de Deus. É toda. E nem só de evangelho está escrita a Bíblia, mas também de Apocalipse e Daniel. Então, sinal de fuga. Está vendo essa placa aqui, verde? Estão conseguindo ver em meio a chamas, uma placa verde com uma seta e alguém fazendo menção de correr? Essa placa é um sinal universal de fuga. Se você está em um ambiente, quem sabe fechado, e você vê essa placa, e se porventura acontece alguma coisa, essa placa universal está indicando que você, na direção da seta, você fuja. Por quê? Por conta do perigo. E hoje Deus vai nos impressionar a mente com um sinal de fuga. E agora, um outro motivo pelo qual eu estou insistindo nessa temática, nesse propósito, é porque Jesus, ele é profeta. Jesus, ele não foi um profeta, mas ele é profeta. Afinal de contas, ele morreu, mas ele está o quê? Vivo. Jesus está vivo. Então, se ele é profeta, e poucos têm falado a respeito desse assunto, então vamos insistir. Agora sim, nós vamos entrar no texto que será motivo do nosso estudo nessa manhã, que é o Evangelho de Mateus agora. Volte sua Bíblia aí, volte algumas páginas na sua Bíblia. Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Esse sim vai ser o versículo para nós estudarmos essa manhã. Mateus 24. Mateus 24, 15. Quando, pois, palavra de Jesus, Mateus 24, 15. Quando, pois, vides o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Deixa eu perguntar para você, você entendeu? Você leu, não leu? Você entendeu? Quando, porém, vocês verem o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel, estiver no lugar santo, quem lê, entenda, é o que Jesus está falando. E aí a grande pergunta que a gente faz é, será que quando a gente lê esse verso, a gente entende? Eu vou até ler aqui na nova versão internacional, aliás, nova versão transformadora, que tem uma linguagem mais fluida, esse mesmo verso. Diz assim, chegará o dia em que vocês verão aquilo que o profeta Daniel falou, a terrível profanação, que será colocada no lugar santo. Quem lê,
Entenda. Será que a gente continua sem entender? Vamos ler os versículos sequenciados. Versículo 16. Então, os que estiverem na Judéia, é para fazer o quê? Fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Verso 19. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias. Bom, então eu li um verso, enfatizei, li a sequência para que a gente pudesse ter um pouco mais de compreensão do que Jesus está falando. Mas esse texto, o contexto desse texto é bem interessante. Jesus está na reta final do seu ministério, está lá no Monte das Oliveiras, dando as suas últimas instruções aos discípulos antes de cumprir aquilo pelo propósito do qual ele veio, que é morrer na cruz para pagar o meu e o seu pecado. Se ele está na reta final do seu ministério, dando as suas últimas instruções, isso é importante ou não é? Isso é importante. Quando a gente está numa reta final de um projeto, de um propósito, de fato, aquelas palavras elas têm que ser importantes, as mais importantes. Esse texto está dentro de um sermão conhecido como um sermão profético, importante para aquelas pessoas daquela geração, mas também seriam importantes para nós que vivemos nos dias de hoje, no tempo do fim. Mas ela é importante também porque Jesus está respondendo uma inquietação dos discípulos, quando ele diz assim lá no versículo 3. É dito assim no versículo 3, os discípulos dizendo, diga-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então Jesus se propõe a responder essa inquietante pergunta. Então, dentro desse contexto, Jesus diz, olha, quando vocês perceberem o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel, é para vocês terem uma postura de fugir para os montes, porque a desolação chegará, e ai das que estiverem grávidas. Então, nesse texto, pequeno texto que foi lido, nós temos aí uma informação, temos também uma instrução, um alerta e uma lamentação. Quando ele diz, quando vocês verem, é uma informação. Solta não quer dizer nada. Mas quando ele diz, fuja para os montes, ele está nos dando uma instrução no o que deve ser feito ali em diante. E quando ele diz, não demore, não volte para casa nem para pegar documento, em outras palavras, ele está nos dando um alerta daquilo que ele espera que a gente faça. Então, quando ele diz, ai das grávidas, ele está nos dando uma lamentação daqueles que não seguiram as suas instruções. Irmãos, o que seria essa tal abominação desoladora? Uma pergunta que o texto nos impõe. Se você estuda escola sabatina regularmente, você não vai ter dificuldade nenhuma de responder essa pergunta. O que é essa tal da desolação desoladora? Porque eu fui pesquisar e em uma dessas lições anteriores, nós passamos por esse tema e lá responde essa pergunta. Se a gente de fato quiser saber o que é isso, literalmente, é só a gente ir em qual livro? No livro de Daniel. Porque Jesus fala assim, quando vocês verem a abominação desoladora, da qual falou quem? O profeta Daniel. Então, se a gente for lá no livro de Daniel e ver, a gente vai saber do que Daniel está falando, a ponto de Jesus citar lá na frente. E lá em Daniel nós temos 3 referências a essa situação. Mas, louvado seja Deus que a gente não precisa ficar especulando. O que será isso? Ir lá para a internet, o que as pessoas dizem que é isso? A gente não precisa especular, porque na própria Bíblia a gente já tem a resposta para essa pergunta. E por isso eu quero que você avance aí agora no livro de Lucas. Livro de Lucas, no capítulo 21, nós vamos ver do que se trata essa tal abominação desoladora. Lucas, capítulo 21. Capítulo 21, versículo 20. Olha só o que está escrito aí.
Quando, porém, essas palavras também são de Jesus que Lucas está registrando. Quando, porém, vocês verem Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próximo à sua devastação. Está aí. Conseguiram ver? Mateus, que é judeu, está usando uma linguagem. Lucas, que é grego, está dizendo a mesma coisa, porém em outra linguagem. Quando Mateus, que é grego, Mateus, que é judeu, diz: olha, quando vocês perceberem a abominação desoladora, é para vocês fugirem. Lucas vai registrar o mesmo episódio, porém na linguagem grega, uma cabeça de um grego. Ele vai dizer: olha, quando vocês verem Jerusalém sitiada, cercada de exércitos, e o exército romano, então vocês devem fazer a mesma coisa que Mateus falou: fuja para os montes. E aí ele vai dizer: ai das grávidas. Bote seus olhos aí para o versículo 23 do capítulo 21, só para vocês confirmarem que Lucas está falando a mesma coisa que Mateus. O que está escrito aí no versículo 23? Ai das que estiverem o quê? Grávidas, e das que amamentam naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Ficou claro para os irmãos que Mateus e Lucas estão falando a mesma coisa, porém com palavras diferentes? Mateus usa o símbolo, abominação da desoladora. Lucas já usa a questão literal, os exércitos romanos sitiando a cidade de Jerusalém no ano 70. Exatamente, irmãos. Lá na frente, se a gente considerar o episódio citado por Mateus, ele vai dizer assim, ó: quando chegar esse momento, orem para que a vossa fuga não se dê nem no inverno, nem no sábado. Então, fugir em uma situação, um intempérie ruim, é dificultoso. Imagina uma gestante tendo que sair às pressas, fugir, exatamente por esse motivo. Então, irmãos, nós percebemos que existe uma orientação clara e clássica aqui da parte do Senhor Jesus para nós. A orientação primária foi para os cristãos do século I, porém, como está dentro de um contexto profético, se aplica a nós também. Por isso precisamos estar atentos a essa instrução. No livro O Grande Conflito, esse que nós temos distribuído, tem uma citação muito interessante quando diz assim: quando os símbolos idolátricos dos romanos fossem erguidos em Terra Santa, a qual ia um pouco além dos muros da cidade, então os seguidores de Cristo deveriam achar segurança na fuga. Quando fosse visto o sinal de aviso, os que desejavam escapar não deveria demorar. Aqui acontece o seguinte: os cristãos do século I, da época de Jesus, que teve contato com Jesus, que ouviam Jesus dizer essas palavras, Mateus registrou, mas as pessoas estavam ali e ouviram. É assim, Jesus está dizendo: olha, quando vocês perceberem que Jerusalém estiverem cercada de romanos, estiver cercada de exércitos, então esse é o sinal para vocês fugirem. Irmãos, chegou o tempo, quase 40 anos depois, no ano 70, os cristãos que estavam dentro da cidade de Jerusalém, uma cidade que já tinha rejeitado o Messias, já tinha sido despojada das bênçãos do Senhor em termos de nação. Então, quando os cristãos estavam lá e perceberam que a cidade estava cercada, esse é o sinal. Lembra que Jesus, há 39 anos atrás, nos falou que quando a gente percebesse a cidade cercada, era para a gente fugir e não era para demorar? Aí eu pergunto, como é que a gente vai fugir se a cidade está cercada?
Irmãos, quando eu ouvi a explanação desse texto pela primeira vez, eu estava sentado mais ou menos ali onde ele está. Foi na época que o pastor Jafé era pastor do distrito. Eu lembro que eu estava com o Levi no colo. Levi estava com 2 anos, mais ou menos, 2 para 3 anos. E aí o pastor Jafé, naquela paciência dele, né? Aquela eloquência, ele usava o microfonezinho de lapela para gesticular. E aí o pastor Jafé começou a explanar esse verso. Irmãos, a gente precisa estar atento à palavra do Senhor. E o sinal que os cristãos daquela época tinham era o cerco de Jerusalém. E quando a cidade estivesse cercada, era o sinal para eles fugirem. Mas como eles iriam fugir se a cidade estaria cercada? Sabe o que aconteceu, irmão? Naquele dia que o pastor estava pregando aqui, o menino que estava no meu colo agoniou, querendo ir para o banheiro. Meu filho, espera um pouquinho, o papai está prestando atenção na mensagem, isso aqui é importante para mim, eu quero saber a resposta dessa pergunta. Não, eu quero ir para o banheiro, quero ir para o banheiro. Começou a espirnear no meu colo ali, começou a querer chorar. Falei, meu Deus do céu, e agora? Por fim, eu tive que pegar o menino e levar lá no banheiro. E eu ansioso para saber o resultado daquela explanação, né? E aí fiquei de lá assim no banheiro, ó, tentando escutar o que o pastor estava falando, mas não consegui. E por fim, quando eu voltei com ele do banheiro e sentei de novo, aí o pastor falou assim, entenderam, irmãos? Aí eu pensei comigo, eu não entendi não, eu não peguei a história. Mas, irmãos, eu não sei se aquilo ali foi muito ruim ou se foi muito bom. Porque eu saí daqui disposto a estudar esse tema por mim mesmo. Eu não consegui ouvir a explicação do pastor, mas eu saí disposto a estudar, a ver os comentários, a ver tudo aquilo que estava envolvido nesse tema. Porque eu queria muito saber como é que as pessoas iriam fugir se a cidade estava cercada. Os soldados judeus não gostavam de cristão. Isso é notório. Os soldados que estavam dentro da cidade, os soldados judeus, não gostavam de cristão. Os soldados romanos, que não gostavam de judeu, piorou de cristão. Fato é que os cristãos que estavam dentro da cidade, angustiados com aquela situação, perceberam o sinal, queriam obedecer, mas não sabiam como. E eles começaram a orar, Senhor, nós estamos nos lembrando daquilo que o Senhor nos disse há 39 anos atrás. Nós estamos nos lembrando. Nós queremos obedecer, mas como obedecer se a cidade está cercada? E eles começaram a orar. E aí, o registro do grande conflito na página 30 vai dizer que Cristo fez aos seus discípulos o aviso, e todos os que creram em suas palavras aguardaram o sinal predito. Os cristãos ouviram a mensagem, ouviram qual seria o sinal, acreditaram e 39 anos ainda estavam com ela na memória, lembraram. Aí, os sitiados, perdendo a esperança de poder resistir, estavam a ponto de se entregar, quando o general romano retirou as suas forças sem a mínima razão. Eles estavam dentro da cidade orando, Senhor, a gente quer obedecer, mas como obedecer se a cidade está cercada? Então eles começaram a orar. E aqui o relato nos diz que quando eles estavam a ponto de desistir, a ponto de se entregar, milagrosamente os soldados romanos desarmaram as suas barracas e começaram a voltar em direção a Roma. No que os soldados romanos fizeram isso, os soldados judeus que estavam dentro da cidade na espreita, falaram assim, olha, os soldados romanos desarmaram o cerco, estão voltando para Roma. Eles têm algum problema, eles estão com alguma dificuldade, essa é a nossa oportunidade. Então os soldados romanos, os soldados judeus, saíram da cidade e foram em direção aos soldados romanos para guerrearem, distante da cidade. Nesse momento, os cristãos que estavam atentos à profecia de Cristo compreenderam. Essa é a hora. Então, enquanto os soldados judeus estavam acompanhando os soldados romanos lá fora da cidade, eles entenderam que essa era a hora de fugir.
Deus havia escutado o clamor da oração deles ali na angústia e fugiram. Eu posso estar falando para alguém que está se sentindo sitiado, cercado. O sistema está nos sitiando. Vai chegar um momento, inteligência artificial, as lideranças governamentais, o sistema que a gente está envolvido está como que nos cercando. E a gente fica perguntando, Senhor, como é que a gente vai conseguir escapar de tudo isso? Será que tem solução para nós? Fato é que nenhum cristão pereceu na destruição de Jerusalém. No ano 70, os soldados voltaram e aí sitiaram a cidade novamente. Um segundo momento, agora os cristãos que ouviram estavam atentos, haviam fugido, e nenhum cristão pereceu na destruição de Jerusalém. Irmãos, você pode estar se perguntando aí agora, o que eu tenho com isso? O que eu tenho com isso? O que eu tenho com as enchentes? O que eu tenho a ver com as enchentes lá no Rio Grande do Sul? As inundações, as calamidades naturais que têm rodeado o mundo. O que eu tenho com isso? Eu posso ilustrar o que eu e você temos com isso com uma pequena alegoria. Alegoria do rato e da ratoeira. O rato, nessa alegoria, diz assim, falou para os outros animais, tem uma ratoeira no nosso meio. E a vaca falou assim, o que eu tenho com ratoeira? Ratoeira é coisa para rato. Olha o meu tamanho. Você acha que eu vou cair? Eu, uma vaca desse tamanho, vai se preocupar com a ratoeira? Então falou para o porco, olha, tem uma ratoeira. O porco falou assim, rato, eu não preciso me preocupar com ratoeira. Por quê? Eu fico aqui no meu chiqueiro, na minha lama, nas minhas imundícias, não preciso me preocupar com ratoeira. E o galo, a galinha falou, eu também não preciso me preocupar com ratoeira, porque afinal de contas, ratoeira é coisa para ratos. Se tem uma ratoeira, o problema é seu, rato. Tá bom. Foi lá, a cobra caiu na ratoeira. Está lá essa cobra presa pela ratoeira, e aí a dona da casa foi tirar a cobra da ratoeira, picou a mulher. A mulher adoeceu por conta da picada da cobra. Você sabe, né? Você já imagina onde é que vai chegar essa história. A mulher adoeceu, teve que fazer uma canja de galinha para dar para a mulher que estava doente. Matou a galinha. Mas ela disse que não tinha nada com isso. A mulher continuou doente, vieram parentes para cuidar da mulher que estava enferma por conta da picada da cobra e tinha comido a canja da galinha. Teve que matar o porco para dar de comer a turma ali. É uma alegoria, viu? Adventista. Teve que matar o porco para dar de comer a turma ali. Enfim, a mulher morreu. Teve que matar a vaca para pagar o funeral. Perceba que o problema do rato afetou terrivelmente, mortalmente, todas as pessoas que o cercavam ali. Então, quando a gente se pergunta assim, o que eu tenho a ver com Jerusalém ser sitiada e cercada lá no ano 70? O que eu tenho a ver com as enchentes, as catástrofes naturais que têm assolado o mundo? O que eu tenho a ver com lá no Pará? Lá no Pará, irmãos, enquanto o Rio Grande do Sul está desaguando, no Pará, que é um estado vizinho, está em seca, animais morrendo de sede. Como é que a gente consegue entender isso? O que eu tenho a ver com isso? Se eu perguntar para você como é o nome da Igreja Católica, eu imagino que essa pergunta não ofende nenhum católico, se porventura estiver aqui ou estiver me ouvindo. Ofende essa pergunta? Qual é o nome completo da Igreja Católica? Vou ajudar você. Igreja Católica Apostólica Romana. Não é isso?
Oficialmente, esse é o nome da Igreja Católica. Igreja Católica Apostólica Romana. Os documentos oficiais dizem isso. Um dia, lá nos primórdios da igreja, era Igreja Católica Apostólica Cristã, porque veio do berço de Cristo, das mãos de Cristo. Mas o sistema papal, da qual é essa denominação, desde o pontificado de João Paulo II, passando inclusive por Bento XVI e o atual Francisco, tem recomendado com insistência uma forma de conter esses desastres naturais. Vocês estão cientes disso? Com insistência, ele tem proposto uma solução para que esses desastres naturais que têm afetado o planeta Terra, que inclusive ele chama de a nossa casa comum, então ele tem sugerido com insistência uma solução para que essas catástrofes naturais cessem e a mãe natureza ela consiga se regenerar e a gente possa, de fato, só então, vivermos em paz. E qual seria, ou qual é essa sugestão dada por esse sistema? A solução proposta é aderirmos a um lockdown semanal. Trocando em miúdos, o que é isso? Pararmos um dia na semana para que a Terra, a natureza, o planeta consiga descansar das atividades econômicas, poluição do ar. Só assim o planeta terá condição de sobreviver. Então qual é a solução? Pararmos um dia na semana, mas é pararmos mesmo. Nada de atacadão, nada de estádio de futebol, nada de shopping. Parar, zero, lockdown total, um dia na semana. E você sabe que eu até concordo com essa declaração. A dificuldade é o dia sugerido. O dia que ele sugere para que isso seja feito. Interessante que essa declaração, essa instrução, é dita que nem que seja na base da lei, nem que seja por força de lei. Pesado, né? Eu concordo que seja instituído um dia de repouso para que de fato a terra possa descansar como mordomos que somos. A dificuldade é quando se impõe um dia errado. Quanto tempo é que você não escuta aqui nessa igreja uma mensagem a respeito do sábado? Se a gente quiser ouvir alguma coisa a respeito do sábado, infelizmente a gente tem que ir para a internet. A gente tem que buscar outros meios. Por isso que Deus tem colocar no meu coração, trazemos temas que sejam relevantes, que sejam importantes para os nossos dias. Qual será o dia proposto? O domingo climático, o domingo da família, o domingo da ressurreição. Enquanto que a Bíblia diz que o repouso sabático, o repouso do sábado, é o que deve vigorar. Não por força de leis humanas, mas por força daquilo que já está registrado, que é a força da lei de Deus. Toda vez que um desastre natural acontece ao redor do mundo, os argumentos desse sistema ganham força. Percebeu? Toda vez que acontece um desastre natural, é como que ele dissesse assim, tá vendo aí? Enquanto não me ouvirem, enquanto não implementarem a minha sugestão, o mundo vai padecer, vai perecer. Então, toda vez que há um desastre natural, os seus argumentos ganham força. E vai chegar um momento em que a população mundial irá pressionar as governanças que têm o poder da caneta. Então, vai ser inevitável que as leis dominicais sejam implementadas. É nesse momento que eu e você teremos que estar com a nossa mente e nosso coração encharcados do assim diz o Senhor. E por isso nós insistimos a cada sábado, a cada domingo, a cada quarta-feira, para que encharquemos a nossa mente e nosso coração com a palavra de Deus, porque só o poder de Deus, através da ministração do Senhor, é que vai nos dar forças para resistirmos àquilo que será imposto sobre nós, como por lei, por força de lei.
Quando nós consideramos Apocalipse capítulo 13, que é o capítulo que fala desse tema por excelência, nos é dito ali que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz com que lhes seja dado certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Eu fui resgatar um trecho de um documento católico muito relevante para aquilo que estamos tratando essa manhã. E o trechinho desse documento é um documento oficial da igreja. Diz assim: o domingo é a nossa marca de autoridade. Vocês escutaram? Eles declaram oficialmente, não é uma manchete de blog, não é uma declaração de faixa de caminhão, não, isso aqui é um documento, é um decreto oficial, diz: o domingo é a nossa marca de autoridade. A igreja está acima da Bíblia. A Bíblia está dizendo que é sábado, mas nós, com a autoridade que recebemos de Deus, segundo eles, dizemos que o domingo é a marca da nossa autoridade. E essa transferência da observância do sábado para o domingo é a prova disso. O nome do documento chama-se Catholic Record, de 1º de setembro de 1923. Então não é o irmão falando, são eles mesmos dizendo que o domingo, essa transferência de sábado para o domingo, foi dada pela autoridade que a igreja diz ter, e essa é a marca da sua autoridade. Então, quando a gente percebe que a insistência nessa situação, a gente não tem como não associar aquilo que Deus já nos havia dito como sinal de fuga. Como o cerco de Jerusalém, aí é onde entra a questão, onde é que eu entro nessa história? Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, assim, o apropriar-se nossa nação, o poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal, será uma advertência para nós. Vida no Campo, capítulo 9. Percebe onde a gente entra nessa história? Assim como o cerco de Jerusalém, lá no passado, era um sinal, porque Roma estava cercando, Roma estava sitiando a cidade, e era necessário se atentar para o sinal, para que fugissem. Para nós, o cerco romano também é um sinal para que estejamos atentos e tenhamos a atitude, a postura que Deus espera que a gente tenha. Irmãos, 3 lições nós podemos apresentar do verso áureo que nós lemos aqui. 3 lições. Se você ainda não captou, essa é a hora. 3 lições do verso áureo. O cristão conserva na memória a palavra de Cristo. O cristão conserva na memória a palavra profética de Jesus. Imagine se aquelas pessoas que ouviram Jesus falar 39 anos percebessem o exército cercando a cidade e falassem assim: rapaz, Jesus um dia me falou um negócio a respeito do cerco de Jerusalém e eu não estou me lembrando o que é. Mas o cristão daquela ocasião tinham memória, guardaram na memória aquilo que Jesus disse. E se quisermos de fato sermos cristãos verdadeiros, precisamos também guardar na memória as palavras de Jesus. Primeira lição: tenhamos na memória as palavras de Jesus. Segunda lição desse texto: o cristão é atento ao cumprimento da palavra. A gente pode até se lembrar, mas se a gente não estiver atento, a gente não vai agir conforme Deus espera, não é verdade? Então o cristão não só se lembra, mas ele está atento ao cumprimento da palavra. E por fim, o cristão obedece à instrução. Porque que adianta eu me lembrar, eu estar atento,
mas na hora de fazer o que Deus espera que eu faça, eu não faço. Eu vou me considerar apenas um rato alarmista, ou eu vou esparramar para os 4 cantos da terra aquilo que em breve há de acontecer? 3 lições que eu e você precisamos sairmos daqui com ela no coração. Termos a memória, estarmos atentos ao cumprimento e agirmos conforme Deus espera. Para concluirmos, irmãos, eu quero testemunhar de uma das experiências que eu vivenciei quando eu morava lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Canoas. Eu saí daqui recém-batizado. Eu falei, olha, eu só vou para o Sul. Eu havia ganho uma bolsa de estudos. E eu falei, olha, eu só vou para o Sul depois que eu me batizar. Porque eu quero já chegar lá batizado. Por quê? Porque eu estava convicto naquilo que eu estava acreditando. Então eu me batizei, poucas semanas depois eu fui. E lá eu me associei aos irmãos da igreja. Eu já me apresentava lá assim, ó, irmãos, eu sou o baiano e eu sou batizado. E aí os irmãos me abraçaram. E aí nós tivemos um congresso jovem, o primeiro congresso jovem que eu participei estando nessa igreja. O congresso ia ser realizado lá na capital, em Porto Alegre, em um dos ginásios desportivos maiores que tinha lá. E eu fui convidado para participar desse congresso. E aí eu coloquei a minha melhor roupa, uma calça jeans e uma camisa social branca, manga curta. Era o melhor que eu tinha. Minha camisa branca e minha calça jeans. Fui para o congresso jovem. Chegando lá, irmãos, eu estava no coração de um recém-batizado, um recém-convertido. Eu estava no coração assim, Senhor, essas coisas que eu estou aprendendo com a igreja, será que isso de fato procede? Um decreto futuro? Ninguém fala sobre isso, Senhor. Quem é que fala sobre sábado, sobre domingo, sobre lei dominical? Ninguém fala disso. Só esse povinho aqui de Conquista? No meu coração jovem, recém-convertido, recém-batizado, estava essa angústia no meu coração. São só nós que acreditamos nisso? Nesse povinho aqui pequeno? E aí lá nesse congresso, eu estava sentado, como vocês estão aí. Agora era um ginásio lotado. Só que da perspectiva de onde eu estava, poucas pessoas. Do nada, eu senti uma mão tocar aqui no meu ombro. O irmão pode me acompanhar, por gentileza? Para onde? É o seguinte. Lá no púlpito central, elevado, nós estamos apresentando lá um conteúdo e temos que ter porta-bandeiras. Bandeiras brancas. E o irmão está com a roupa característica de quem está lá. O quê? E nós estamos precisando de alguém que esteja vestido com a roupa que você está. Camisa branca, manga curta, com a calça jeans. E eu falei, é para falar o quê? Se for para falar alguma coisa, eu não vou não. Aí, não, você não precisa falar nada, você só precisa empunhar a bandeira branca. Lá, se for só para segurar a bandeira, eu vou. Então eu fui, atravessei e subi no palco por trás e fiquei com essa bandeira branca. No meu coração, antes havia a pergunta, Senhor, somos só nós que acreditamos nisso? E de lá, do palco, em cima do palco lá, eu pude perceber um mar de gente que estava naquele congresso jovem. E aí eu pude sentir no meu coração assim, olha só a quantidade de pessoas que do outro lado da Bahia também acreditam nas mesmas coisas que você. Então eu pude confirmar no meu coração ali, Deus pôde confirmar no meu coração, que por mais que eu pense que somos só nós, somos só um pinguinho de gente, mas o que Deus colocou no meu coração naquela tarde, início de noite, foi que eu e você, com Deus, nós somos a maioria. Eu e você com Deus, independente se as pessoas do mundo creem da forma como a palavra diz, mas se nós estivermos com Deus, confiados na palavra do Senhor, nós somos a maioria. Eu tive como objetivo nessa manhã, levar você a considerar o sinal de fuga. Roma, de alguma forma, está nos cercando. E por mais que a gente pense que estamos cercados, que não vamos ter condições de escapar,
se orarmos, confiarmos na palavra profética, nós vamos sim termos, pela providência do Senhor, uma válvula de escape e seremos beneficiados de igual forma os nossos irmãos lá do passado foram. Então o objetivo foi levar você a considerar o sinal e procurar fazer exatamente aquilo que Deus espera. Quantos podem dizer, Senhor, eu creio. Eu creio no sinal de fuga que o Senhor nos deixou. Ainda que eu não consiga entender como exatamente será, mas eu creio que a providência do Senhor é certa e boa. E certo de que podemos contar com o teu auxílio. Nós queremos então elevar o nosso pensamento ao Senhor em oração, como quem diz, eu creio. Eu creio. Então vamos ficar de pé, porque eu quero fazer uma oração juntamente com os irmãos. E aquilo que nós começamos a dizer, eu volto a enfatizar. Lembra lá do primeiro verso? João capítulo 29, capítulo 14, versículo 29. Essas coisas eu vos digo agora, para que quando acontecerem, vós creiais. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, numa manhã despretensiosa, Senhor, mas providenciada pelo Teu Santo Espírito, estamos em uma porção de irmãos um pouco reduzida, quem sabe, mas somos a maioria se estivermos ligados ao Senhor. Senhor, existe um sinal de fuga, à semelhança do que aconteceu lá no passado. Nós queremos dizer, Pai, que nós cremos no sinal de fuga que o Senhor nos deixou. Nós não sabemos os desdobramentos exatos de como acontecerá. Mas queremos dizer, Senhor, que nós estamos nos lembrando do que o Senhor nos diz, registrado na Tua Palavra. Nós queremos, ó Deus, estarmos atentos às instruções do Senhor. Mas principalmente, Senhor, nós queremos dizer e suplicar do Senhor a força para agirmos conforme o Senhor espera. Que a Tua mão poderosa possa continuar estando estendida sobre cada um dos que aqui estamos e que a Tua bênção, Senhor, nunca se aparte de nós. Quando porventura, Pai, o inimigo quer colocar no nosso coração, na nossa mente, a ideia de que isso não procede, ó Deus, através do Teu Espírito, não permita que isso fixe na nossa mente, mas que a palavra do Senhor prevaleça na nossa mente e no nosso coração, a ponto de agirmos conforme o Senhor espera. Que a Tua bênção nunca se aparte de nós, que ao regressarmos para casa, Senhor, que possamos refletir em tudo aquilo que ouvimos, e que os Teus anjos possam estar a nos acampar, a nos proteger conforme a Tua instrução. Dá-nos a Tua paz, a paz que excede todo o entendimento. Essas bênçãos, Senhor, rogamos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.